Esse é o capítulo 14 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. O capítulo 14 se chama La Selva Subterrânea, a iniciação na floresta subterrânea. Dividi em partes, que é um capítulo muito longo. Essa está sendo a terceira parte das gravações, é o segundo estágio, se chama a mutilação. No segundo estágio da história, os pais voltam trôpegos para casa, derramando lágrimas sobre seus belos trajes. Exatamente 3 anos depois, o diabo vem apanhar a sua filha. Ela se banhou e pôs um vestido branco. Ela fica parada num círculo de giz que traçou à sua volta. Quando o diabo estende a mão para segurá-la, uma força invisível a atira do outro lado do quintal. Ele lhe ordena que não se banhe. Ela degenera para uma condição animalesca. No entanto, chora nas próprias mãos e mais uma vez o diabo não consegue tocá-la. Ele então determina que o pai lhe corte as mãos para que ela não possa chorar sobre elas. O pai obedece. E assim termina sua vida como era até então. Entretanto, ela chora nos tocos dos braços e mais uma vez o diabo não consegue dominá-la, o que o faz desistir. A filha saiu-se muito bem, considerando-se as circunstâncias. Mesmo assim, ficamos entorpecidas quando passamos por esse estágio e percebemos o que nos foi feito. Como cedermos diante da vontade do predador e do pai apavorado de tal forma que acabamos mutiladas. Depois disso, nosso espírito reage movimentando-se quando nos movemos, procurando alcançar quando procuramos alcançar, caminhando quando caminhamos, mas sem nenhum sentimento no que faz. Ficamos entorpecidas quando percebemos o que acabou ocorrendo. Ficamos horrorizadas por cumprir o pacto. Pensamos que nossos construtos paternos interiores deveriam estar sempre alerta, solidárias com a psique em flor e protetoras para com ela. Descobrimos agora o que acontece quando elas não estão. Passam-se 3 anos entre o acordo e a volta do diabo. Esses 3 anos representam um tempo em que a mulher não tem plena consciência do fato de que ela própria é a vítima do sacrifício. Ela é o holocausto oferecido em troca de algo sem valor. Na mitologia, o período de 3 anos é a época do aumento de pressão, como nos 3 anos de inverno que precedem Ragnarok, o crepúsculo dos deuses na mitologia escandinava. Em mitos como esses, 3 anos de alguma natureza decorrem, vem então a destruição e, em seguida, daquela devastação nasce um novo mundo de paz. Esse número de anos simboliza o tempo em que a mulher se pergunta o que irá acontecer agora, em que ela gostaria de saber se o que mais teme, ser totalmente envolvida por uma força destrutiva, vai realmente ocorrer. O símbolo do número 3 nos contos de fadas obedece ao seguinte modelo. A primeira tentativa não é certo, a segunda também não. Da terceira vez, agora vai acontecer. Logo, energia suficiente será despertada. Uma quantidade suficiente de vento da alma começará a soprar. Levanta a nau psíquica a navegar para bem longe. Lao Tse diz: de 1 vem 2 e de 2, 3, mas de 3 vem 10.000. Quando chegamos à terceira potência de qualquer coisa, ou seja, ao momento transformador, os átomos saltam, e onde havia a lassidão, agora existe o movimento. Ficar sem marido 3 anos pode ser compreendido como um estado de incubação da psique. Um estado no qual seria muito difícil e perturbador ter um outro relacionamento. A tarefa desses 3 anos consiste no máximo fortalecimento possível.
no uso de todos os recursos psíquicos em que proveito da própria pessoa, na máxima consciência possível. Isso implica sairmos do nosso sofrimento para ver o que ele significa, como funciona, que modelo ele segue, para examinar outras pessoas com o mesmo modelo, que conseguiram passar bem por tudo isso e imitar o que fizer sentido para nós. É esse tipo de observação do tormento e das soluções que induz a mulher a ficar consigo mesma. E isso é correto, pois, como descobrimos mais adiante na história, a missão da donzela é a de encontrar o noivo no mundo oculto, não neste mundo. Em retrospectiva, as mulheres consideram que a preparação para sua descida iniciática vai se desenrolando ao longo de muito tempo, às vezes de anos, até que afinal e de repente lá caem elas penhasco abaixo para dentro das corredeiras, na maioria das vezes empurradas, mas de vez em quando com um mergulho gracioso do alto dos rochedos. Só que isso é raro. Esse período de tempo é às vezes caracterizado pelo tédio. As mulheres costumam dizer que seu estado de espírito é tal que elas simplesmente não conseguem detectar o que é que elas desejam. Quer se trate do trabalho, do amor, do tempo, quer se trate do trabalho criativo. É difícil a concentração, é difícil ser produtiva. Essa inquietação nervosa é típica do estágio espiritual do desenvolvimento. Somente o tempo, e não muito adiante de nós, irá nos levar ao abismo do qual precisamos cair ou mergulhar, ou sobre o qual precisamos saltar. A essa altura na história, vemos um fragmento das antigas religiões noturnas. A jovem banha-se, veste-se de branco, traça um círculo de giz à sua volta. Trata-se de um velho ritual das deusas, o de banhar-se, o de purificar-se, de usar o vestido branco, o traje da descida à terra dos mortos e o de traçar um círculo de proteção mágica, o pensamento sagrado, à sua volta. Tudo isso a donzela faz no estado como que hipnótico, como se estivesse recebendo instruções de um tempo muito remoto. Existe um ponto crítico para nós quando estamos esperando por aquilo que temos certeza de que irá representar nossa destruição, nosso fim. Isso faz com que nós, como a donzela, voltemos nossos ouvidos para uma voz distante proveniente de tempos ancestrais, uma voz que nos diz como nos mantermos fortes, como manter o espírito simples e puro. Uma vez, no meu próprio desespero, sonhei com uma voz que me dizia para tocar o sol. Depois do sonho, a cada dia onde fosse, eu aplicava minhas costas, a sola do pé ou a palma da mão nos retângulos de luz, superfícies ensolaradas, nas paredes, pisos e portas. Eu me encostava e descansava nessas formas douradas. Elas agiam como turbinas para meu espírito. Não sei dizer como isso acontecia, só sei que acontecia. Se prestarmos atenção às vozes de sonhos, às imagens, às histórias e à nossa arte, aquelas que vieram antes e a cada uma de nós, algo nos será oferecido, até mesmo diversas coisas que são rituais, que fazem parte de ritos psicológicos individuais, que servem para firmar esse estágio do processo. O esqueleto dessa história vem do tempo em que se diz que as deusas penteavam o cabelo das mortais e as amavam profundamente. Nesse sentido, portanto, compreendemos que as descidas nesse conto são aquelas que atraem a mulher para o passado remoto, para suas linhagens ancestrais no mundo subterrâneo. É essa a missão que nos aguarda, a de voltar através das névoas do tempo até o lar de Lac-Sabé. Ela tem para nós vastos ensinamentos do seu mundo que serão de grande valor para nossos espíritos e para nossa existência no mundo objetivo. Nas religiões antigas, a purificação e a preparação para a própria morte
tornam a pessoa imune ao mal, colocam-na fora do seu alcance. Ao nos abrigarmos sob a proteção da Mãe Selvagem, o círculo de giz, permitimos que a descida psicológica continue sem desvios da sua trajetória, sem que nossa vitalidade seja destruída pela diabólica força oponente da psique. E aqui estamos nós, vestidas e com o máximo de proteção possível à espera do nosso destino. A donzela chora, no entanto, chora nas próprias mãos. A princípio, quando a psique chora inconscientemente, não conseguimos ouvi-la, a não ser por uma sensação de desamparo que se abate sobre nós. A donzela continua a chorar. Suas lágrimas são a germinação daquilo que a preservará, daquilo que purifica o ferimento recebido. C.S. Lewis escreveu sobre o frasco de lágrimas de criança que cura qualquer ferimento com apenas uma gota. As lágrimas na mitologia derretem o coração enregelado. Na história, A Criança de Pedra, do povo Inuit, as lágrimas mornas de um menino fazem com que uma pedra fria se quebre, liberando um espírito protetor. Na história de Mary Culiane, o demônio que se apoderou de Mary não pode entrar em nenhuma casa onde haja lágrimas derramadas com sinceridade, pois essas ele considera água benta. Desde o início da história, as lágrimas cumpriram 3 funções: chamaram os espíritos para o lado de quem chora, afastaram os que queriam abafar e amarrar a alma pura e curaram os males decorrentes de pactos infelizes. Há épocas na vida de uma mulher em que ela chora e não consegue parar de chorar. E mesmo que tenha o auxílio e o apoio dos seres amados, ainda assim ela chora. Algo nesse pranto mantém o predador afastado, mantém longe a vantagem ou o desejo mórbido que irá destruí-la. As lágrimas fazem parte do concerto de rasgos na psique, pelos quais a energia vinha vazando sem parar. A questão é séria, mas o pior não ocorre. Nossa luz não é roubada, porque as lágrimas nos tornam conscientes. Não há a menor chance de se voltar a adormecer quando se está chorando. O sono que nos chega nessa circunstância é apenas repouso para o corpo físico. Às vezes a mulher diz: "Não aguento mais chorar, estou cansada, quero parar com isso." No entanto, é a sua alma que está gerando as lágrimas, e elas são a sua proteção. Por isso, ela precisa continuar até a hora em que acabe essa necessidade. Algumas mulheres ficam assombradas com a quantidade de água que seu corpo produz quando elas choram. Isso não irá durar para sempre, só até que a alma considere determinada sua sábia expressão. O diabo tenta se aproximar da moça e não consegue, porque ela se banhou e chorou. Ele admite que seu poder está enfraquecido com essa água benta e exige que ela não mais se banhe. No entanto, em vez de evitá-la, a falta de banho surte o efeito oposto. Ela começa então a se parecer com uma força animal, com a natureza selvagem subjacente. E isso também é uma proteção. Pode ser nesse estágio que a mulher passe a se interessar menos ou de modo diferente pela sua aparência. Ela pode sair por aí vestida mais como emaranhado de gravetos do que como uma pessoa. À medida que ela contempla sua provação, muitas preocupações anteriores recuam para segundo plano. Bem, diz o diabo, se eu descascar sua camada civilizada, eu talvez possa roubar sua vida para sempre. O predador deseja degradá-la, enfraquecê-la com suas proibições. O diabo acha que se a donzela não tomar banho e ficar imunda, ele poderá roubá-la de si mesma. O que acontece, porém, é exatamente o contrário, pois a mulher suja de fuligem, a mulher de lama, é amada pela mulher selvagem e inequivocamente protegida por ela.
Aparentemente, o predador não compreende que suas proibições somente a aproximam cada vez mais da sua poderosa natureza selvagem. O diabo não consegue chegar perto do self selvagem. Esse estado tem uma pureza que acaba repelindo a energia imprudente ou destrutiva. A combinação desse estado com a pureza das lágrimas impede o acesso àquela coisa ruim que deseja seu mal para ter uma vida mais plena. Em seguida, o diabo dá ordem ao pai para que mutile sua filha, decepando-lhe as mãos. Se o pai não obedecer, o espírito do mal ameaça acabar com toda a psique. Tudo aqui irá morrer, você, sua mulher e todos os campos até onde sua vista alcance. O objetivo do diabo é o de fazer com que a donzela perca as mãos, ou seja, sua capacidade psíquica de apreender, de segurar, de ajudar a si mesma ou aos outros. O elemento paterno da psique não está maduro, não consegue firmar sua posição diante desse perigoso predador. E assim, corta fora as mãos da filha. Ele tenta implorar por ela, mas o preço, a destruição de toda a força criativa da psique, é alto demais. A filha submete-se à mutilação e o sacrifício de sangue é realizado. Aquilo que nos tempos antigos indicavam uma descida total até o mundo subterrâneo. Com a perda das mãos, a mulher abre caminho para entrar na selva subterrânea, o campo de iniciação do mundo oculto. Se estivéssemos no teatro grego, o coro trágico iria agora lamentar-se e chorar, pois, mesmo que esse ato faça com que adquira um poder imenso, nesse instante, a inocência da mulher foi assassinada, sem poder jamais voltar a ser o que era antes. O machado de gume de prata vem de uma outra camada arqueológica, do antigo feminino selvagem, na qual a prata é a cor especial do mundo espiritual e da lua. O machado de gume de prata é assim chamado porque nos tempos antigos ele era feito de aço enegrecido na forja, e sua lâmina era afiada com a pedra de amolar até revelar um brilhante tom de prata. Na antiga religião minoica, o machado da deusa era usado para assinalar o caminho ritual do iniciando e para indicar os lugares considerados santos. Ouvi também de duas velhas contadoras de histórias croatas que nas antigas religiões matriarcais, um pequeno machado ritual era utilizado para cortar o cordão umbilical do recém-nascido, liberando a criança do mundo subterrâneo para que ela pudesse viver neste mundo. A prata do machado está relacionada às mãos de prata, que com o tempo irão pertencer à donzela. Esse é um trecho complexo, pois ele apresenta a ideia de que a remoção das mãos psíquicas pode ser ritual. Nas antigas religiões matriarcais, havia o conceito da árvore jovem sendo podada com o machado para que fechasse mais sua copa. Na antiguidade, existia uma profunda devoção pelas árvores reais, pela sua capacidade de ressecar e de voltar à vida, bem como por todos os produtos vitalizantes que elas fornecem às pessoas, como, por exemplo, a lenha para aquecer e cozinhar, madeira para construir berços, cajados para caminhar, paredes para abrigo, remédios para a febre, além de servirem de um lugar onde podemos subir para ver ao longe e, se necessário, para nos escondermos do inimigo. A árvore era realmente uma maravilhosa mãe selvagem. Nas antigas religiões matriarcais, esse tipo de machado pertencem por natureza à deusa, não ao pai. Essa sequência no conto de fadas sugere com firmeza que a propriedade do machado por parte do pai ocorre na história em consequência da mistura de aspectos das religiões novas e antigas, sendo que a mais antiga foi desfeita
e deixou certamente de ser lembrada. No entanto, independentemente das névoas do tempo e ou das camadas que encobrem essas antigas ideias sobre a iniciação das mulheres, ao acompanhar uma história como essa, podemos extrair do emaranhado aquilo que precisamos. Podemos refazer o mapa que mostra o caminho da descida e o caminho de volta. Podemos compreender a remoção das mãos psíquicas exatamente da mesma forma que esse símbolo era compreendido pelos antigos. Na Ásia, o machado celestial era utilizado para separar a pessoa do self não iluminado. Essa imagem do corte como iniciação tem importância central na história. Se nas nossas sociedades modernas as mãos do ego devem ser decepadas com o objetivo de reconquista da nossa função selvagem, dos nossos sentidos femininos, então é melhor que elas sejam mesmo perdidas, para que nos afastemos de todas as seduções de coisas sem sentido que estão ao nosso alcance, de tudo aquilo a que podemos nos agarrar para não crescer. Se é esse o motivo pelo qual as mãos precisam ser perdidas por algum tempo, que seja assim, renunciemos a elas. O pai brande a ferramenta de corte de prata e, embora ele tenha uma sensação de enorme pesar, ele valoriza mais a sua própria vida e a da psique ao seu redor, apesar de alguns contadores realçarem claramente que a vida que ele mais teme perder é a sua própria. Se considerarmos o pai como princípio organizador, uma espécie de regente da psique externa ou terrena, podemos então concluir que o self manifesto da mulher, seu self egóico, não quer morrer. Isso é perfeitamente compreensível. É sempre esse o caso quando ocorre uma descida. Parte do que somos é atraída pela descida como se ela fosse algo bonito, sombrio e agridoce. Ao mesmo tempo, sentimos repulsa por ela e atravessamos ruas, estradas e até mesmo continentes psíquicos para evitá-la. No entanto, aqui nos é demonstrado que a árvore florida precisa sofrer a amputação. O único motivo pelo qual temos condição de suportar essa ideia está na promessa de que alguém, em alguma parte no lado oculto da psique, está à nossa espera para nos ajudar, para nos curar. E isso é verdade. Alguém muito importante espera para nos restaurar, para transformar o que se deteriorou e para atar os membros que se feriram. Na região agrícola onde cresci, as tempestades de relâmpagos e de granizo eram chamadas de tempestades de corte e às vezes de tempestades ceifadoras, no sentido da ceifeira implacável, porque elas cortavam seres vivos em toda a vizinhança, animais e às vezes também seres humanos, mas principalmente árvores e lavouras produtivas. Depois de uma grande tempestade, famílias inteiras saíam das cavas onde armazenavam raízes e se curvavam sobre a terra, procurando ver de que ajuda as lavouras, as flores, as árvores poderiam precisar. As criancinhas menores apanhavam os ramos espalhados cheios de folhas e frutos. As maiores punham esteios para segurar plantas ainda vivas, mas cortadas. Elas as amarravam com tarugos de madeira, lascas de gravetos e trapos brancos. Os adultos dividiam e enterravam aquilo que havia sido totalmente destruído. Existe uma família amorosa como essa, esperando pela donzela no mundo subterrâneo, como veremos. Na metáfora da mutilação das mãos, vemos que algo advirá disso. No mundo subterrâneo, sempre que alguma coisa não consegue viver, ela é derrubada e dividida para ser usada de outro modo. Essa mulher da história não é velha, não está doente, mas ela precisa ser despojada, já que não pode continuar sendo como era antes. Contudo, há forças que estão à sua espera para ajudá-la a curar-se. No entanto,
Ao cortar fora suas mãos, o Pai aprofunda a descida, acelera o dissolútio, a difícil perda de todos os nossos valores mais caros, que significam tudo. A perda do ponto privilegiado, a perda das linhas do horizonte, a perda dos nossos pontos de referência acerca daquilo em que acreditamos e por que motivos. Nos ritos aborígenes no mundo inteiro, a ideia é confundir definitivamente o rotineiro para que o místico possa ser facilmente apresentado aos iniciandos. Com o corte das mãos, é realçada a importância do restante do corpo psíquico e dos seus atributos. E nós sabemos que o tolo pai regente da psique não tem muito tempo de vida, pois a mulher profunda e mutilada vai cumprir sua tarefa, com ou sem a assistência e proteção do pai. E por mais medonho que possa parecer a princípio, essa nova versão do corpo vai ser de ajuda. Portanto, é nessa descida que perdemos nossas mãos psíquicas, aquelas partes do nosso corpo que em si mesmas se assemelham a dois pequenos seres humanos. Nos tempos antigos, os dedos eram comparados a pernas e braços, e a articulação do pulso à cabeça. Esses seres sabem dançar, eles sabem cantar. Uma vez bati palmas acompanhando o ritmo com René Heredia, uma grande guitarrista de flamenco. No flamenco, as palmas das mãos falam, geram sons que são palavras, como mais rápido, minha bela, mais alto agora, mais fundo. Ah, sinta-me, sinta esta música, sinta isso e mais isso. As mãos são seres por si sós. Quando se estudam presépios da região do Mediterrâneo, com grande frequência, vê-se que as mãos dos pastores dos reis magos ou de Maria e José são todas posicionadas de modo a ter as palmas voltadas para o menino Jesus, como se a criança fosse uma luz que pudesse ser recebida através da pele das mãos. No México também se percebe o mesmo gesto em estátuas da grande deusa de Guadalupe, que derrama sua luz purificadora, voltando sobre nós as palmas das mãos. O poder das mãos é registrado desde o início dos tempos históricos. Em Cayentra, na reserva Navarro, há uma certa cabana com uma antiga marca de uma mão vermelha ao lado da porta. Ela quer dizer: aqui estamos em segurança. Como mulheres, tocamos muitas pessoas. Sabemos que nossa palma é uma espécie de sensor. Quer seja num abraço, numa palmadinha, quer seja num simples toque no ombro, estamos interpretando as pessoas que tocamos. Se estivermos ligados a lá quer saber, sabemos o que o outro ser humano sente quando o apalpamos. Para algumas pessoas, chegam-lhes informações sob a forma de imagem e até mesmo de palavras, dando-lhes conta do estado emocional do outro. Poderíamos dizer que existe nas mãos uma espécie de radar. As mãos não são só receptores, mas também transmissores. Quando apertamos a mão de alguém, podemos enviar uma mensagem, e com frequência o fazemos através da pressão, da intensidade, da duração e da temperatura da pele. As pessoas que, consciente ou inconscientemente, têm más intenções apresentam toques que dão a impressão de estar fazendo perfurações no corpo da alma psíquica do outro. No outro polo psicológico, a colocação das mãos sobre uma pessoa pode aliviar, confortar, remover a dor e curar. Esse é o conhecimento da mulher através dos séculos, transmitido de mãe para filha. O predador da psique conhece tudo a respeito do profundo mistério associado às mãos. Em muitas partes do mundo, uma forma extremamente patológica de demonstrar desumanidade está em sequestrar e decepar as mãos da vítima, mutilar a função de sentir, ver e curar do ser humano. O assassino não sente e por isso não quer que sua vítima sinta.
É exatamente essa a intenção do diabo, pois o aspecto não redimido da psique não sente. E na sua inveja doentia de quem sente, ele é levado a um ódio cortante. O assassinato da mulher com instrumento de corte é o tema de muitas histórias. Esse diabo, porém, é mais do que assassino. Ele é um mutilador. Ele exige a mutilação, não a escarificação decorativa ou simplesmente iniciática, mas aquele tipo de mutilação que deixa a mulher inválida para sempre. Quando dizemos que as mãos da mulher foram decepadas, queremos dizer que ela está forçosamente afastada da possibilidade de se consolar, de promover uma cura imediata. Está completamente incapacitada para fazer qualquer coisa que não seja seguir o caminho antiquíssima. Portanto, é correto que continuemos a chorar durante esse período. É a nossa proteção simples e poderosa contra um demônio tão lesível que nenhuma de nós consegue compreender totalmente sua motivação ou razão de ser. Nos contos de fadas, existe um leitmotiv chamado de objeto lançado. A heroína que está sendo perseguida tira um pente mágico dos cabelos e o joga atrás de si, onde ele se transforma numa floresta tão densa que não se consegue enfiar um forcado entre as árvores. Ou então, a heroína tem um pequeno frasco de água que ela abre, salpicando seu conteúdo atrás de si enquanto corre. As gotículas transformam-se numa enchente, que efetivamente retarda a velocidade de quem a persegue. Na história, a jovem chora sem parar, molhando os tocos dos braços, e o diabo é repelido por algum tipo de campo de força ao seu redor. Ele não consegue agarrá-lo como pretendia agarrá-la. Aqui, as lágrimas são o objeto lançado, o muro de água que mantém o diabo afastado. Não porque ele esteja comovido ou emocionado com elas. Ele não está. Mas porque há algo na pureza das lágrimas verdadeiras que anula o poder do demônio. Descobrimos que isso é verdade quando choramos a mais não poder, porque não há nada, absolutamente nada no horizonte, a não ser as possibilidades mais áridas, mais sombrias, impenitentes. E, no entanto, são nossas lágrimas que nos salvam de arder, até nos reduzirmos a cinzas. A filha deve lamentar-se. Fico perplexa com o fato de as mulheres hoje em dia chorarem tão pouco, e quando o fazem, procuram justificativas. Fico preocupada quando a vergonha ou o deshábito começam a eliminar uma função natural. Ser uma árvore florida e estar cheia de seiva é essencial. Senão você pode se quebrar. Chorar faz bem, e é certo. Chorar não cura o dilema, mas permite que o processo continue em vez de entrar em colapso. E agora, a vida da donzela, como era até então, sua compreensão da vida até esse ponto terminou, e ela desce para outro nível do mundo oculto. E nós continuamos a acompanhá-la. Prosseguimos, mesmo nos sentindo vulneráveis e tão desprovidas de proteção do ego, quanto uma árvore cuja casca foi arrancada. No entanto, temos poder, já que aprendemos a atirar o diabo para o outro lado do quintal. A essa altura, percebemos na nossa vida que não importa o que façamos, os planos do nosso ego fogem das nossas mãos. Haverá uma mudança na nossa vida, uma das grandes, independentemente dos belos planos que o ego, maestro temperamental, tenha para o próximo movimento. Nosso próprio destino poderoso começa a governar nossa vida. Não o moinho, não a vassoura, não o sono. Acabou-se a vida como a conhecíamos. Desejamos ficar sozinhas. Talvez que nos deixem em paz. Não podemos mais confiar na cultura paterna dominante. Estamos envolvidas com o primeiro aprendizado da nossa vida verdadeira. Persistimos. Essa é uma época em que tudo o que valorizamos perde sua graça. Jung nos relembra o termo usado por Heráclito, enantiodromia, que significa refluir.
Esse refluxo pode, no entanto, ser mais do que uma regressão ao inconsciente individual. Ele pode ser um retorno sincero a antigos valores práticos, a ideias mais profundas. Se compreendermos esse estágio da iniciação na resistência como um passo atrás, devemos também considerá-lo um passo de 10 léguas para trás e para baixo, que nos leva ao reino da mulher selvagem. Tudo isso faz com que o diabo jogue o rabo sobre o ombro e vá embora, furioso. Nesse sentido, quando a mulher sente ter perdido contato, perdido seu jeito habitual de lidar com o mundo, ela tem poder ainda na pureza da sua alma. Ela é forte na sua insistente tristeza. E isso faz com que se afaste aquilo que a quer destruir. É verdade que o corpo psíquico perdeu suas mãos, mas o resto da psique irá compensar essa perda. Ainda dispomos de pés que conhecem o caminho, a mente e alma com a qual vemos longe, seios e ventre para pressentir, exatamente como a exótica e enigmática deusa do ventre, Balbo, que representa a profunda natureza instintiva das mulheres e que também não tem mãos. Com esse corpo incorpóreo e estranho, vamos adiante. Estamos a ponto de realizar a descida seguinte.